Se eu te dissesse que teve um jogo em que o Brasil parecia comum e, de repente, em poucos minutos, um único jogador mudou tudo, você acreditaria? Porque foi exatamente isso que aconteceu. O dia em que Ronaldinho Gaúcho entrou em campo e transformou um amistoso esquecível em um espetáculo. Antes dele, um Brasil travado, previsível, sem brilho. Depois dele, dribles, magia, caos e uma sensação que todo mundo no estádio percebeu na hora. Agora vai acontecer alguma coisa. E o mais impressionante não foi só o que ele fez com a bola, foi o que ele fez com o jogo. Hoje, você vai entender como uma simples substituição mudou completamente o rumo da partida e por que esse momento diz muito mais sobre o futebol do que parece. Já parou para pensar como um jogo que, no papel, parece só mais um amistoso, pode esconder um daqueles momentos que mudam completamente a narrativa de uma seleção? Porque Brasil e Argélia não é só mais um jogo, não mesmo. É o tipo de partida que começa morna, mas termina com uma história para contar. E é exatamente aí que tudo fica interessante. A bola rola e logo nos primeiros minutos você percebe uma coisa. Não é aquele Brasil avassalador que entra atropelando. Não, é um Brasil pensativo, um Brasil que tenta se encontrar em trampo. A Argélia, por outro lado, não está ali para fazer figuração. Eles marcam forte, fecham espaço, dificultam cada troca de passe. E aí começa o primeiro ponto-chave. O jogo não é sobre talento, é sobre encaixe. O Brasil até tem a bola, circula, tenta construir, mas falta algo. Falta aquela faísca, falta aquele jogador que quebra a linha, que muda o ritmo, que transforma a posse de bola em perigo real. E é nesse cenário que dois nomes começam a aparecer, Kaká e Elano. O Kaká, com aquela elegância absurda, cabeça erguida, condução limpa, tentando acelerar o jogo. Ele pega a bola e você sente, agora vai. Só que nem sempre vai, porque o espaço simplesmente não está lá. Já o Elano é aquele cara subestimado. Não aparece tanto quanto deveria, mas quando aparece, é direto, objetivo, chuta, infiltra, tenta resolver. É o tipo de jogador que não enrola. E em jogos travados, isso faz diferença. Mas mesmo assim, não encaixa. E é aqui que entra a tensão real do jogo. Porque começa a bater aquela sensação: será que esse time vai produzir alguma coisa de verdade? A Argélia cresce, ganha confiança, começa a gostar do jogo. E quando isso acontece, o amistoso deixa de ser confortável e vira um problema. E é nesse momento que todo mundo olha para o banco, porque tem um nome ali. Um nome que sozinho muda o clima do estádio, muda a expectativa, muda até o jeito que o adversário se posiciona. Ronaldinho Gaúcho. E quando ele levanta para aquecer, já era. O jogo muda antes mesmo dele entrar, porque não é só um jogador, é um símbolo, é criatividade pura, é imprevisibilidade, é o caos organizado. E quando ele entra, você sente na hora. O ritmo muda, o Brasil fica mais leve, a bola começa a andar diferente. A Argélia, que antes pressionava, agora recua meio passo. E no futebol, esse meio passo é tudo. Ronaldinho pega na bola, olha para um lado, toca para o outro, dá um drible sem esforço e pronto, já bagunçou a defesa inteira. E aqui vem o ponto mais importante dessa história. Não é só o que ele faz, é o que ele permite que os outros façam. O Kaká passa a ter mais espaço, o Elano aparece com mais liberdade, o time inteiro cresce, porque agora existe uma referência criativa em campo. É como se o jogo finalmente tivesse encontrado sua chave. E aí começam a surgir as jogadas. Uma tabela mais rápida, um passe mais ousado, um drible que quebra a linha, aquela sensação de perigo constante. E o que antes era um jogo travado, vira um jogo controlado. Mas não é só técnica, é mental. Porque quando um cara como o Ronaldinho entra, o adversário sente. Não importa o esquema, não importa a tática. Existe um respeito quase automático, e isso muda tudo. O Brasil começa a dominar, a empurrar, a pressionar,
E aí vem aquela pergunta inevitável: por que não começou assim? E essa é a grande reflexão desse jogo. Não é sobre vencer ou perder um amistoso, é sobre entender o momento da seleção, sobre perceber que talento existe, mas encaixe é outra história. Kaká é genial, Elano é eficiente, mas quando falta aquele diferencial criativo, o time trava. E quando esse diferencial entra, o jogo flui. Simples assim. E talvez seja exatamente por isso que esse jogo ficou marcado, porque ele mostra de forma quase didática o impacto de um jogador fora da curva. Mostra como o futebol não é só coletivo, nem só individual, é o equilíbrio entre os dois. E mais do que isso, mostra como decisões mudam jogos. Quem entra, quando entra, como entra. Tudo isso importa. E nesse caso, mudou tudo. No fim, o placar até pode ser lembrado, os lances até podem rodar em compilação, mas o que fica mesmo é a sensação. A sensação de que o jogo só começou de verdade quando ele entrou. E aí, eu te pergunto, quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Quantas vezes um time inteiro depende de um único jogador para funcionar? E mais importante, será que isso é força ou fraqueza? Porque enquanto existir um cara que resolve, sempre vai existir a dúvida. E se ele não estiver lá? Se você curte esse tipo de análise mais profunda, sem filtro e direto ao ponto, já sabe, porque aqui a gente não só assiste futebol, a gente entende o que está por trás dele.